Oi, eu sou o Sam e hoje eu quero muito falar pra vocês de um desenho que eu vi lá em 2017 e que eu simplesmente amo. Sério, é um apego tão grande por esse desenho. Porém, ele tem um grande problema que eu vou contar pra vocês mais pra frente no vídeo. Mas por hora, eu quero apresentar a vocês o que é esse maravilhoso desenho. Então hoje, isso é basicamente As Lendas. Já vou começar o vídeo com um momento curiosidade, pois é importante ressaltar que caso você pesquise no Google sobre esse desenho, você verá que está escrito YTV, que é uma produtora americana. Porém, na própria abertura do desenho, mostra o estúdio que criou ele, a Anima Studios. E se você acha esse nome familiar, muito provavelmente você deve ter assistido Chaves em desenho animado, pois As Lendas também é a criação dessa empresa. E outra curiosidade também é que As Lendas é a primeira série em desenho da Netflix que se passa exclusivamente na América Latina. O desenho começa contando a história de Léo San Juan, o criador do futebol. Sem brincadeira, ele estava jogando algo que ele supostamente criou e nomeou de Pernobol, com seus amigos. Só que depois chegam e dizem que seria melhor Fusbol, não sei. Mas enfim, ele é um garoto com uma habilidade especial de poder ver fantasmas, que inclusive, enquanto ele estava brincando com seus amigos, acaba aparecendo alguns fantasmas que ficam incomodando. Que no caso, nós somos apresentados a esse fantasma que é o Dom Andrés, um fantasma cavaleiro medieval que é muito medroso, tão medroso que até a sua espada brocha no meio da abertura só de medo. Ai, que coisa é essa? Por que eu escrevi isso no roteiro? Meu pai do céu. Dom Andrés está lá para conversar com Léo e pedir sua ajuda para mover as páginas do livro, pois é por meio das informações dele que ele investiga a respeito de um grande mal que está aproximando de Léo. Mas Léo apenas não liga, e ignora e apenas retorna para o seu Pernobol. Nesse momento somos apresentados a outro personagem, e o seu nome é Marcela, a garota que as pessoas naquela cidade não gostam pois dizem que ela é uma bruxa. Porém, Léo é o único que não a vê com esses maus olhos. E como forma de agradecimento por defender ela e apoiar ela na frente de todo mundo, Marcela presenteia ele com um colar e se despede. No colégio, Léo é visitado por outro fantasma que também o acompanha em sua jornada. E o seu nome é Teodora. E ela está muito irritada por conta de Léo ter sido grosseiro e não ter ajudado Dom Andrés, pois o Dom Andrés não estava brincando quando alertou sobre o poder maligno que poderia assolar todo mundo. Léo, porém, diz que não tá nem aí e também manda ela embora. E por esse papelão, ele meio que paga de maluco na frente de todo mundo da sua escola. E então o seu professor, que nos é apresentado como Frei Godofredo, questiona não prestar atenção na aula sobre espíritos, e Léo apenas consegue pedir desculpas e o Godofredo apenas ignora isso, né? Pois sabemos aqui, o moleque tá com as cabeças nas nuvens. Mais pra frente somos apresentados a outro personagem chamado de Alebrije, e se você sabe das lendas ou cultura do México, você pode entender que Alebrije são aquelas criaturas místicas. Ele também diz que até o Andrés falaram o que ele fez, e tenta convencê-lo a ajudá-los. Porém, ele é apenas interrompido pela avó do Leo, que aparece e o vê como um bode. Ele é visto como um bode, pois alebrijes são criaturas místicas que no mundo humano assumem a forma de algo que as pessoas são capazes de ver. Como eu falei antes, se você entende cultura mexicana, você já deve saber como funciona isso. Após o alebrije ser espantado pela abuela de Leo, a mesma pede para entrar. E mais tarde, naquela mesma noite, Leo vai até um celeiro onde estão os fantasmas dele e o alebrije. E lá acaba desabafando e falando muita asneira, dizendo que todas as pessoas acham ele maluco e não gostam tanto dele por culpa dos fantasmas, por culpa que ele parece maluco, tá ligado? No meio da madrugada, Leo é acordado por barulhos estranhos, e quando ele investiga o que tá acontecendo, ele acaba percebendo um macaco bizarro drenando a alma da sua avó. E após ele tentar expulsar o macaco, ele descobre que sua avó virou um zumbi, uma mulher, uma velha desalmada, tadinha. Mas enfim, quando ele procura por ajuda no meio da cidade, ele percebe que todo mundo tá desalmado, até a própria Marcela tá, e ela tenta até capturar o Leo, porém ele é salvo pelos seus fantasmas que aparecem e o ajudam. E aí acontece simplesmente uma grande batalha, meio que eles tentando fugir dos fantasmas, tentando derrotar os fantasmas, etc, 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 etc. Eles acabam distraindo para que ele consiga chegar à igreja, porém ela estava trancada, e esse, pelo visto, é um bom momento para ele acabar rezando. Tá, eu sei, foi uma piada ruim, não precisa dizer. Porém, ele é salvo pelo Godofredo, que ele estava dentro da igreja, e o mesmo começa a impedir os desalmados enquanto manda Léo entrar. Ele acaba explicando como tudo isso funciona, que é uma entidade chamada Quetzalcoatl, que ele cria tudo, só que meio que ele tá irritado, ele é o deus da criação, mas como ele tá muito irritado com toda a humanidade, ele quer destruir toda ela e refazer de novo, porque ele acha que a criação dele não presta. Caramba!
Pois é, né? E no caso, meio que ele diz pra jogar esse baldão aí, né, esse barril, em cima do Quetzal, antes dele entrar no nosso mundo, pra que ele acabe não destruindo o mundo inteiro. Então, muita coisa acontece, eles vão lá, tentam lutar, e no fim eles conseguem. Tem aquele draminha também de que o protagonista quase morre no primeiro episódio, mas o protagonista, na verdade, não morreu, por causa que ele foi protegido por aquele amuleto que a garota deu pra ele, que sim, essa garota a gente também acaba descobrindo que esse amuleto só funcionou porque ela também é uma bruxa, de verdade, né? Ninguém tava errado, o pessoal achava que ela era uma bruxa, ela realmente era. Só que, né, todo mundo aí, ninguém liga mais pelo que aconteceu, todo mundo tá feliz, tá comemorando, né, que o Leo salvou todo mundo. E até eu acho isso muito da hora de acontecer, tipo, pô, caramba, o cara até ganhou um beijinho dela. Porém, pois é, simplesmente tudo começa a ser consumido. E aí o Godofredo tenta ajudar o protagonista, só que o Quetzal pega a garota, tudo vai pra vala. Tudo simplesmente some. E aí o protagonista não sabe o que fazer, não sabe pra onde eles vão, ele só sabe que ele quer resolver tudo isso e fazer com que as coisas voltem a ser como antes. E aí aparecem essas duas criaturinhas, que eu não quis falar, mas elas aparecem o episódio todo, e essas criaturas, elas sempre acompanham o protagonista por todo lugar. São ditas como criaturas da sorte. Elas ficam ajudando o protagonista em todos os momentos, inclusive nesse que ele não sabe pra onde ir, só que essas criaturinhas simplesmente apertam uma vela e levam eles pra longe. Pra onde eles foram? Vocês precisam assistir o desenho pra entender. Eu só quis dizer como funciona o piloto para vocês conhecerem mais sobre esse desenho e resolverem assistir se vocês se interessarem. Eu particularmente me interesso bastante, eu gostaria muito que vocês assistissem. Cada episódio é um episódio diferente e uma coisa muito interessante também desse desenho é que cada episódio, o protagonista e os seus fantasmas, eles acabam enfrentando lendas, né? Como o próprio nome já diz, né? É lendas, só que tipo, eles enfrentam lendas de todo tipo de cultura, tá ligado? Aparece muita lenda de muita coisa folclórica, tem até o folclore brasileiro nesse desenho e é incrível, eu acho simplesmente perfeito. Vocês têm que ver, é um desenho incrível, é incrível, simplesmente isso. Apenas assistam. É simplesmente um desenho que eu acho incrível. E eu fico muito revoltado porque, pelo visto, ele não pegou tanta audiência e isso fez com que ele não quisesse renovar. Simplesmente acabou, sabe? Não tem muita informação de continuações para esse desenho. Esse desenho tem, sim, uma continuação que se chama As Lendas Mestres dos Mitos, só que eu vou ser bem sincero com vocês. As lendas e as lendas mestres dos mitos sempre terminam com um gancho pra alguma coisa maior. Simplesmente não acontece, sabe? Tipo, eles dão um gancho pra algo maior, só que a própria empresa não anunciou nenhuma renovação com a Netflix. A Netflix não anunciou nenhuma temporada nova pra esse desenho. Desde 2017 eu comecei a assistir esse desenho, então no caso é muito tempo sem nenhuma informação de alguma continuação. E se vocês quiserem, assistam, porque é um desenho incrível. Enfim, eu vou deixando por aqui o meu descontentamento por esse desenho que muita gente não conhece e isso me deixa revoltado porque é um desenho que merecia mais reconhecimento, principalmente porque tem cultura brasileira. Se tem cultura brasileira, brasileiro tem que assistir. Pra mim é isso. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo milênio.